Hoje eu vou te contar uma história muito especial. Uma história sobre um menino pequeno que ficou diante de um gigante enorme e assustador. E sabe o que é mais impressionante? Esse menino não tinha espada, não tinha armadura, não tinha soldados lutando por ele. E olhando de fora, parecia impossível que ele pudesse vencer. Mas havia algo dentro do coração dele que o gigante não conseguia ver. Esse menino confiava em Deus. O nome dele era Davi, e o nome do gigante era Golias. Antes da nossa história continuar, me responde uma coisa. Você acha que Davi vai conseguir vencer esse gigante? Se você acha que sim, deixa seu like agora e continua comigo até o final, porque essa história vai mostrar que, quando Deus está com alguém, até o pequeno pode viver uma grande vitória. Lá do outro lado do vale, existia um guerreiro chamado Golias. Ele era muito alto, muito forte, e todo mundo tinha medo dele. Quando Golias aparecia, parecia que o vale inteiro ficava menor. Os soldados olhavam para cima. Alguns seguravam seus escudos com força. Outros davam passos para trás. E mesmo os homens mais corajosos ficavam quietinhos, sem saber o que fazer. Todos os dias, Golias saía diante do povo de Israel. Ele caminhava pesado pelo vale, levantava a voz e desafiava todo mundo. Então ele gritava: "Quem tem coragem de lutar comigo?" Mas ninguém respondia. Ninguém dava um passo. Ninguém queria chegar perto. E por causa disso, o medo começou a tomar conta do acampamento. Porque Golias não assustava apenas pelo tamanho. Ele assustava pelo jeito que falava, pelo jeito que andava e pela forma como fazia todo mundo acreditar que ele era impossível de vencer. Mas enquanto tudo isso acontecia no vale, bem longe dali, havia um menino cuidando das ovelhas de seu pai. Esse menino era Davi. A vida de Davi era simples. De manhã, ele levava as ovelhinhas para pastar. Durante o dia, cuidava delas com atenção. E, quando alguma ovelhinha se afastava, Davi ia atrás dela com carinho. À noite, quando o céu ficava cheio de estrelas, Davi cantava louvores a Deus. Ele não morava em um palácio, não usava roupas de rei, não carregava espada. Para muita gente, Davi era apenas um menino comum. Mas Deus via algo muito bonito dentro do coração dele. Deus via coragem, via obediência, via fé. Por fora, Davi talvez não parecesse forte, mas por dentro, meus amiguinhos, ele carregava uma confiança gigante. Certo dia, o pai de Davi chamou o filho e disse que precisava de ajuda. Os irmãos de Davi estavam no acampamento dos soldados e o pai queria saber se eles estavam bem. Então, ele entregou comida a Davi e pediu: "Leve isso para seus irmãos." Davi poderia ter reclamado, poderia ter dito que estava ocupado com as ovelhas, mas não foi isso que ele fez. Davi obedeceu. Pegou os alimentos, colocou sua bolsa nos ombros e começou a caminhar em direção ao acampamento. O caminho era longo. A poeira subia a cada passo. As montanhas ficavam ao redor dele. E Davi seguia sem imaginar que aquele dia mudaria sua história para sempre. Quando finalmente chegou ao acampamento, Davi viu muitas tendas espalhadas. Também viu escudos brilhando por todos os lados. Também viu soldados reunidos. Viu homens fortes. Mas, mesmo com tudo isso, algo parecia errado. Não havia alegria naquele lugar. Não havia confiança. O acampamento estava quieto demais. E Davi percebeu que o medo estava em todo lugar. De repente, uma voz muito forte cortou o silêncio. Era Golias outra vez. O gigante apareceu no vale, como fazia todos os dias. E mais uma vez começou a desafiar o povo de Israel. Ele gritava com força: "Mandem alguém para lutar comigo." Na mesma hora, os soldados ficaram assustados. Alguns se esconderam atrás dos escudos. Outros ficaram parados, sem coragem de responder. E o silêncio voltou ao acampamento. Só que dessa vez tinha alguém diferente ali. Davi estava ouvindo tudo. Ele olhou para Golias, depois olhou para os soldados,
e não conseguiu entender por que todos estavam com tanto medo. Então Davi percebeu algo que muita gente havia esquecido. Deus estava com Israel. Por isso, com coragem e simplicidade, Davi perguntou: por que todos estão com medo dele? Os soldados se assustaram com aquela pergunta. Para eles, Golias era grande demais, forte demais, perigoso demais. Mas Davi não olhava apenas para o tamanho do gigante. Ele olhava para o tamanho de Deus. E essa é uma parte muito importante da história. Porque, muitas vezes, quando a gente olha só para o problema, ele parece enorme. Mas quando a gente lembra que Deus está conosco, o medo começa a perder força. Os irmãos de Davi ficaram incomodados. Talvez eles pensassem: Davi é pequeno demais para falar disso. Talvez achassem que aquele assunto era coisa de soldado, não de pastor de ovelhas. Mas quando Deus coloca coragem no coração de alguém, ninguém consegue apagar tão fácil. Logo, a notícia chegou até o rei Saul. Disseram ao rei que um menino queria enfrentar Golias. E o rei mandou chamar Davi. Quando Davi entrou na tenda, Saul olhou para ele com preocupação. Davi era jovem, era pequeno, não parecia um guerreiro. Então Saul disse: você ainda é muito jovem. Esse gigante já luta há muito tempo. Mas Davi não respondeu com medo. Ele respondeu com fé. Davi contou que quando cuidava das ovelhas de seu pai, Deus já havia cuidado dele muitas vezes. E então disse com confiança: o mesmo Deus que cuidou de mim antes estará comigo agora. Mesmo assim, Saul tentou ajudar. Ele mandou trazer uma armadura para Davi. Colocaram um capacete grande em sua cabeça. Depois, uma roupa pesada. E também entregaram uma espada enorme em suas mãos. Mas Davi mal conseguia se mover. O capacete era grande demais. A roupa era pesada demais. A espada era grande demais para suas mãos. Então Davi percebeu uma coisa: aquela armadura não era para ele. Ele não precisava parecer um soldado. Não precisava lutar do jeito que todo mundo esperava. Davi precisava apenas confiar em Deus. Por isso, tirou a armadura, deixou a espada de lado e saiu da tenda do rei do mesmo jeito que havia chegado. Simples, pequeno, mas cheio de fé. Depois disso, Davi caminhou até um pequeno riacho. A água corria devagar entre as pedras. Tudo parecia calmo naquele lugar. Então Davi se abaixou com cuidado e escolheu algumas pedrinhas lisas. E olha só que interessante, meus amiguinhos. Aquelas pedrinhas pareciam pequenas demais. Diante de um gigante como Golias, pareciam quase nada. Mas nas mãos de alguém que confia em Deus, até algo pequeno pode se tornar poderoso. Davi colocou as pedras em sua bolsa, pegou sua funda de pastor, respirou fundo e começou a caminhar em direção ao vale. Cada passo aproximava o menino do gigante. Os soldados observavam sem acreditar. Alguns talvez pensassem: ele não vai conseguir. Outros talvez estivessem com medo por ele. Mas Davi continuou andando. Não porque ele fosse o mais forte, não porque todos acreditassem nele, mas porque ele sabia que Deus estava com ele. Quando Golias viu Davi se aproximando, começou a rir. Para o gigante, aquilo parecia uma piada. Um menino pequeno, sem espada, sem armadura, sem escudo. Golias tentou assustar Davi com palavras duras, mas Davi não voltou atrás. Ele ficou firme, porque a coragem de Davi não vinha do tamanho do seu corpo. Ela vinha da confiança que ele tinha em Deus. Então Davi olhou para o gigante e disse: você vem contra mim com força e armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Naquele instante, o vale ficou em silêncio. Os soldados prenderam a respiração, o vento passou devagar. Todos esperavam para ver o que aconteceria. Então, Golias avançou, e Davi também avançou. Mas Davi não correu para fugir, ele correu para enfrentar. A mão do menino entrou na bolsa. Uma pedra foi colocada na funda. O braço de Davi girou com força. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então, a pequena pedra
voou pelo vale. Aquela pedra era pequena aos olhos dos homens, mas Deus estava com Davi. E diante de todos, o gigante caiu. O mesmo Golias que fazia soldados tremerem foi vencido. O gigante, que parecia impossível de derrotar, caiu diante de um menino que confiava no Senhor. Naquele momento, o medo perdeu a força. Os soldados perceberam que Golias não era invencível. E todos viram que a vitória não veio da espada, não veio da armadura, não veio da força de Davi. A vitória veio de Deus. Davi venceu porque Deus estava com ele. E essa história ensina uma coisa muito bonita. Deus não precisa dos maiores para fazer grandes coisas. Às vezes, Ele usa o pequeno, o simples, aquele que ninguém imagina. Por isso, quando você sentir medo, lembre-se de Davi. Quando um problema parecer grande demais, lembre-se de Davi. Quando alguém disser que você é pequeno demais, lembre-se de Davi. Porque com Deus, até o pequeno pode vencer gigantes. E antes de terminar, vamos fazer uma oração bem rapidinha? Senhor Deus, obrigado por essa história tão bonita. Obrigado por nos mostrar que o Senhor cuida dos pequenos. Ajuda cada criança que está ouvindo essa história a confiar em Ti. Quando o medo aparecer, lembra o coração dela que o Senhor é maior. Cuida da nossa casa, protege nossa família e nos ensina a ter uma fé corajosa como a de Davi. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal O Amigo Jesus e comenta aqui embaixo: Deus é maior, porque com Deus até o pequeno pode vencer grandes gigantes.